Minha namorada disse que se eu fosse bonito e rico igual ao ex dela, ela se casaria comigo. O silêncio que seguiu a essas palavras foi ensurdecedor. Estávamos no churrasco de Rafael, celebrando seu aniversário de 34 anos, rodeados de 12 dos seus amigos mais próximos. A música havia parado justo no momento errado, ou talvez no momento perfeito, para que todos ouvissem o que minha namorada Camila acabava de dizer sobre mim. Senti como todas as miradas se cravaram em mim, esperando minha reação. Camila nem sequer parecia consciente do impacto de suas palavras. Tinha aquele sorriso prepotente que havia aprendido a reconhecer depois de 4 taças de vinho. O mesmo que aparecia quando se sentia demasiado confortável, demasiado segura de que eu sempre estaria ali, aceitando qualquer coisa. O que Camila não sabia, o que nenhum deles sabia naquele momento, era que suas palavras acabavam de romper algo dentro de mim que jamais poderia ser reparado. Não gritei, não chorei, não fiz uma cena. Simplesmente peguei meu copo de cerveja, terminei com calma e sorri para ela. Um sorriso que deve ter parecido de compreensão, quiçá até de submissão, mas o que realmente significava era algo muito diferente. Levávamos 6 anos juntos. 6 anos nos quais construí minha vida ao redor de Camila Santos. A advogada bem-sucedida, a mulher que me havia prometido um futuro juntos desde nosso 3º ano de relacionamento. Eu era Lucas Ferreira, professor de matemática no Colégio Estadual Central. Nos conhecemos quando ela contratou meus serviços particulares para ajudar seu sobrinho com álgebra. Me apaixonei pelo seu sorriso, pela forma como me olhava como se eu fosse o único homem no mundo. Durante os primeiros anos, Camila era atenta e carinhosa. Me apresentou à sua família, conheci seus amigos, passávamos os fins de semana planejando nosso futuro. Falávamos de comprar uma casa na praia, da quantidade de filhos que queríamos, de envelhecer juntos. Eu adiei oportunidades profissionais importantes porque ela me pediu que esperasse até que estivéssemos casados. Recusei uma coordenação pedagógica em outra cidade porque Camila disse que não queria um relacionamento à distância. Tudo começou a mudar há 8 meses quando Rodrigo Almeida, seu ex-namorado, voltou ao Brasil depois de 10 anos trabalhando em Dubai. 38 anos, empresário do setor imobiliário, cheio de dinheiro e arrogância. Camila começou a mencioná-lo com frequência. Rodrigo comprou um apartamento incrível na Barra. Rodrigo está investindo em um novo empreendimento. Rodrigo viaja para Miami todo mês. É tão bem-sucedido. No início não dei importância, confiava em Camila, mas as menções se tornaram constantes. Os almoços de negócios aumentaram, as mensagens à meia-noite que ela respondia imediatamente, algo que nunca fazia comigo. Os jantares românticos que costumávamos ter aos sábados se transformaram em "estou muito cansada, melhor pedirmos algo por delivery". Quando perguntava sobre Rodrigo, Camila se irritava. Dizia que eu era inseguro, que Rodrigo era apenas um antigo amigo. A noite do churrasco de Rafael chegou como uma bomba relógio prestes a explodir. Chegamos juntos, mas Camila praticamente me ignorou toda a noite. Passou a maior parte do tempo com suas amigas advogadas bebendo vinho e falando sobre seus casos no escritório. Eu conversava com outros convidados quando ouvi meu nome sendo mencionado. "Lucas é bom rapaz, mas não sei", dizia Camila com aquela voz pastosa do álcool. Rodrigo, meu ex, tem 38 anos. É rico, bonito, viaja o mundo inteiro. Se Lucas fosse assim, mais bonito, mais bem-sucedido como Rodrigo, definitivamente me casaria com ele. Mas do jeito que está, não tenho certeza. Por isso levo 6 anos sem aceitar sua proposta de casamento. Para que me casar se posso conseguir algo melhor? Suas amigas ficaram em silêncio, desconfortáveis. Algumas olharam para onde eu estava, verificando se havia escutado. Eu me aproximei lentamente do grupo, meu copo ainda na mão. Camila me viu e sua expressão mudou levemente, como se acabasse de lembrar que eu existia. "Lu, amor, não te ouvi chegar", disse com um sorriso forçado, usando o apelido que antes derretia meu coração. "Quer outra cerveja?" "Não, obrigado", respondi com uma calma que me surpreendeu até a mim mesmo. "Só vim escutar melhor o que estavas dizendo sobre teu ex-Rodrigo. Parece que o admiras muito." As amigas de Camila trocaram olhares nervosos. Rafael, o anfitrião, tentou mudar o assunto, sugerindo mais música, mas levantei minha mão para detê-lo. "Camila, então levas 6 anos comigo esperando encontrar algo melhor?" Perguntei, minha voz firme e clara. "Tenho sido teu enquanto isso durante todo este tempo?" Ela riu desconfortável, como se eu estivesse exagerando. "Lu, não leves assim. Só estava conversando com as meninas. Já sabes como são essas conversas entre mulheres. Não significa nada. Não significa nada."
repeti. Acabaste de dizer na frente de todos que não queres casar comigo porque há homens mais bonitos e ricos disponíveis. Isso não significa nada? Está sendo dramático, respondeu Camila. E nesse momento, vi algo em seus olhos que nunca havia visto antes. Desdém. Por isso é que às vezes Rodrigo é melhor companhia que tu. Ele não faz cenas por tudo. Esse foi o momento exato em que algo dentro de mim se rompeu de forma definitiva. Não houve volta atrás. Depois dessa frase, Camila havia cruzado uma linha invisível que nem sequer sabia que existia entre nós. Entendo, disse com um sorriso que gelava. Tens razão. Não deveria fazer cenas. Camila pareceu aliviada, acreditando que havia ganhado a discussão. Suas amigas começaram a se dispersar, claramente desconfortáveis com a situação. Eu me despedi cortesmente de Rafael, agradecendo o convite, e caminhei até a saída da casa. Aonde vais? Perguntou Camila, me seguindo. Já vamos embora? Eu vou, corrigi. Tu podes ficar e continuar falando de Rodrigo com tuas amigas. Lu, não sejas ridículo, disse pegando meu braço. Vais-te embora sozinho a esta hora? Me soltei de seu aperto com mais força do que ela esperava. Sou adulto e dirijo há 15 anos. Acho que posso lidar com voltar para casa às 11 da noite. Saí da casa e entrei no meu carro. Enquanto dirigia, meu celular começou a vibrar com mensagens de Camila. Estás exagerando. Volta e conversamos como adultos. Não podes ir-te assim por uma bobagem. Cada mensagem confirmava o que acabava de descobrir. Camila nunca me havia respeitado realmente. No carro, enquanto as luzes da cidade passavam pela janela, comecei a processar a magnitude do que havia acontecido. 6 anos da minha vida. 6 anos esperando que Camila cumprisse suas promessas. 6 anos adiando meus próprios sonhos e ambições porque ela me pedia paciência. E todo esse tempo, ela havia estado avaliando se podia conseguir algo melhor. A humilhação ardia na minha garganta, mas debaixo dela crescia algo mais forte. A raiva. Não a raiva explosiva que faz as pessoas gritarem e quebrarem coisas. Era uma raiva fria, calculada, a que nasce quando finalmente vês a verdade que tens estado evitando durante muito tempo. Cheguei à casa que compartilhávamos. Um lugar que tecnicamente estava em nome de ambos, mas que na realidade eu havia pago com minha economia de 10 anos, trabalhando como professor particular aos fins de semana. Camila havia insistido em que era um investimento conjunto, embora ela só tivesse contribuído com 15% do valor total. Quando nos casarmos, tudo será dos dois de qualquer forma, havia dito. Fiquei acordado toda aquela noite sentado na sala pensando, não no que havia perdido, senão no que finalmente havia encontrado. Claridade. Camila chegou perto das 4 da manhã, claramente embriagada, esperando me encontrar dormindo ou talvez chorando. Lu, precisamos conversar, disse, deixando-se cair no sofá junto a mim. Não respondi. Simplesmente a olhei fixamente até que ela ficou desconfortável. Preciso que te vás. Camila riu como se eu estivesse brincando. Ir-me? Esta é minha casa também. Não, não é, corrigi com calma. Esta casa eu comprei com o dinheiro que economizei durante 10 anos dando aulas particulares nos fins de semana e feriados. Tu contribuíste com 15 mil reais dos 100 mil que custou. Isso te dá 15% e te pagarei amanhã mesmo. Mas quero que te vás. Estás louco? Disse Camila, seu tom tornando-se agressivo. Não podes me expulsar. E se não quiser ir-me? Então chamarei a polícia e mostrarei os documentos que provam que esta casa é minha. Respondi tirando meu celular. Tu decides. Camila me olhou como se não me reconhecesse. Talvez nunca me havia conhecido realmente. Depois de vários minutos de silêncio tenso, levantou-se e foi ao quarto. Escutei gavetas se abrindo e fechando. Voltou com uma mala pequena. Isto não vai ficar assim, ameaçou enquanto caminhava até a porta. Vais te arrepender disto. Do que me arrependo, disse, é de ter desperdiçado 6 anos com alguém que nunca me valorizou. A porta se fechou atrás dela, e pela primeira vez em meses, senti que podia respirar completamente. Na manhã seguinte, acordei com uma claridade mental que não havia experimentado em anos. Não havia dormido, mas tampouco me sentia cansado. A adrenalina de ter tomado o controle da minha vida depois de tanto tempo mantinha minha mente alerta. A primeira coisa que fiz foi transferir 15 mil reais para a conta de Camila com uma nota simples. Pagamento completo por tua contribuição na casa. Não me contates novamente. Logo chamei um chaveiro. Ele chegou às 9 da manhã
e em 1 hora tudo estava pronto. Enquanto trabalhava, revisei meticulosamente cada canto da casa procurando as coisas de Camila, seus sapatos de salto no armário, sua escova de dentes no banheiro, a coleção de livros de direito que jurava que eram de ambos, mas que eu nunca lia. Coloquei tudo em caixas e as deixei junto à porta principal. Meu telefone não parava de tocar. Camila havia enviado 31 mensagens durante a madrugada, passando da raiva à súplica em questão de horas. Lu, por favor, conversemos. Estava bêbada. Não pensei no que dizia. Te amo. Não posso te perder. Rodrigo não significa nada para mim. Bloqueei seu número. Na segunda-feira, cheguei ao meu turno no colégio como sempre, mas algo havia mudado. Durante anos havia sido o professor que sempre dizia sim, que cobria aulas extras quando outros precisavam de favores, que ficava horas adicionais sem cobrá-las porque assim são os professores vocacionais. Esse dia, quando o diretor me perguntou se podia ficar 4 horas a mais porque faltava um professor, disse não pela primeira vez em 4 anos. Está tudo bem, Lucas? Perguntou o professor Mendes, meu chefe imediato e mentor. Era um homem de 56 anos, coordenador pedagógico, divorciado 3 vezes e completamente dedicado à sua carreira. Melhor que nunca, respondi honestamente. Ele me estudou com esses olhos penetrantes que podiam detectar qualquer anomalia, seja em um aluno ou em uma pessoa. Algo mudou em ti, posso ver. Durante o intervalo do almoço, contei-lhe tudo. Não era comum que compartilhasse detalhes pessoais com colegas, mas o professor Mendes sempre havia sido mais que um chefe para mim. Ele escutou sem interromper, sua expressão tornando-se cada vez mais séria. Lucas, lembras quando há 3 anos te ofereci que aplicasses para a coordenação pedagógica? Perguntou quando terminei. E disseste que não porque tua namorada não queria que te fosses 8 meses a São Paulo para o curso de formação. Assenti sentindo uma pontada de arrependimento. Essa oportunidade ainda existe, continuou. Na verdade, acabei de receber um e-mail na semana passada. O programa está procurando professores especializados para a nova unidade que abrirão em 4 meses. O salário é o quádruplo do que ganhas aqui. Inclui moradia e todos os gastos pagos durante o treinamento. Se te interessa, posso fazer uma ligação. Pela primeira vez em anos, não pensei em Camila, em suas necessidades, em como minha decisão a afetaria. Faça a ligação, disse. Essa tarde, enquanto atendia uma turma de matemática avançada, meu telefone vibrou com um número desconhecido. Normalmente não atendia números desconhecidos durante o trabalho, mas algo me fez responder durante meu próximo intervalo. Lucas Ferreira? Perguntou uma voz masculina jovem. Sim. Quem fala? Sou Rodrigo Almeida. Acho que precisamos conversar. Meu coração acelerou, mas mantive minha voz neutra. Não acho que tenhamos nada sobre o que conversar. Por favor, só me escuta 5 minutos, insistiu. Soava nervoso, quase assustado. É sobre Camila. Há coisas que precisas saber. Contra meu melhor juízo, aceitei me encontrar com ele depois do meu turno em uma cafeteria perto do colégio. Cheguei primeiro e o vi entrar 20 minutos depois. Era exatamente como eu havia imaginado. Alto, bem vestido, cabelo perfeitamente penteado, relógio caro no pulso. Mesmo depois de um dia de trabalho, vestia um terno que provavelmente custava mais que meu salário mensal. Obrigado por vir, disse sentando-se na minha frente. Suas mãos tremiam enquanto colocava sua pasta na cadeira vazia. Não sei como começar isto. Por que não começas explicando-me por que o homem com quem minha namorada me compara quer falar comigo? Disse sem rodeios. Rodrigo empalideceu. Então é verdade? Camila te disse isso? Na frente de 12 dos seus amigos no sábado à noite, que se eu fosse mais bonito e rico como tu, ela se casaria comigo. Te soa familiar? Ele fechou os olhos, e quando os abriu, estavam cheios de lágrimas. Lucas, eu não sabia que Camila tinha namorado até há 4 dias. 4 dias. Levamos 7 meses tendo um relacionamento. O mundo pareceu se deter. O quê? Camila e eu temos estado saindo desde março. Me disse que estava solteira, que havia acabado de sair de um relacionamento longo há 3 anos e que finalmente estava pronta para voltar a amar. Fomos ao teatro, a restaurantes. Até me apresentou a sua mãe há 3 semanas. As palavras saíam atropeladas da sua boca. Na quinta-feira, um dos sócios do escritório mencionou casualmente algo sobre o namorado de Camila, que levava 6 anos com ela. Eu pensei que era um erro, mas investiguei. Encontrei teu Facebook, tuas fotos com ela, tudo. Fiquei em silêncio processando. Camila não só havia sido cruel e desrespeitosa. Camila havia sido uma mentirosa sistemática, construindo 2 vidas paralelas com 2 pessoas diferentes. Por que estás me contando isto? Perguntei finalmente. Rodrigo limpou as lágrimas com raiva. Porque vim confrontá-la esta manhã. Disse-lhe o que havia descoberto. E sabes o que me disse? Que tu eras ciumento e inseguro. Que haviam terminado no sábado porque fizeste uma cena numa festa
e que estava livre para estar comigo. Me beijou e me disse que já não tínhamos que nos esconder. Mas tu não acreditaste nela, observei. Algo na sua forma de dizê-lo sentiu-se falso, como se tivesse ensaiado as palavras. Então investiguei mais. Chamei teu melhor amigo Bruno. Tu o conheces? Assenti. Bruno havia sido testemunha em muitas das promessas vazias de Camila sobre nos casarmos logo. Perguntei-lhe diretamente se Camila havia terminado com seu namorado de 6 anos. Bruno riu e disse que Camila jamais deixaria Lucas porque ele pagava a maioria dos seus gastos, que eras professor, que havias comprado uma casa onde viviam juntos, que basicamente a mantinhas enquanto ela construía sua carreira. A humilhação me queimou a cara. Eu não a mantinha. Rodrigo continuou. Bruno disse que Camila presume com seus amigos que encontrou o homem perfeito, um que trabalha durante o dia no colégio e dá aulas particulares à noite, o que lhe dá liberdade para fazer o que queira, um que ganha bem e não se importa de compartilhar, e um que é tão submisso que jamais a deixaria. Rodrigo me olhou com algo parecido à compaixão. Disse que Camila tem um plano. Manter-te esperando o casamento até que encontre alguém mais conveniente, alguém com mais dinheiro ou melhores conexões. Eu só era o último de uma série de homens com quem Camila estava jogando. Por que estás me dizendo tudo isto? Repeti. Poderias simplesmente te afastar e seguir com tua vida. Porque eu também fui esse homem, disse Rodrigo em voz baixa. No meu trabalho anterior tive uma chefe casada que me prometeu que deixaria o marido por mim. Desperdicei 4 anos da minha vida com mentiras. Quando finalmente a deixei, descobri que havia outros 5 homens com as mesmas promessas. Jurei que nunca permitiria que outra mulher me fizesse isso e definitivamente nunca seria cúmplice de que fizessem isso a outro homem. Não importa se esse homem é minha competição ou não. Respirei fundo. A traição de Camila era ainda mais profunda do que havia imaginado. Não havia sido só um comentário cruel numa festa. Havia sido um padrão de comportamento, uma estratégia deliberada para manter-me como sua rede de segurança enquanto ela procurava algo melhor. O que vais fazer? Perguntou Rodrigo. Não sei ainda. Admiti. Mas definitivamente não vou ficar esperando para ver o que mais pode me fazer. Rodrigo tirou seu telefone. Tenho algo que poderia te ajudar. Ontem à noite, depois de descobrir tudo, confrontei Camila por mensagem. Tenho capturas de tela de toda a nossa conversa, onde ela admite que tem estado com os dois ao mesmo tempo. Também tenho fotos de nós juntos em lugares públicos com datas e localizações. Se decides fazer algo, o que seja, esta evidência é tua. Me enviou tudo por e-mail antes de ir-se. Enquanto caminhava de volta para minha casa, meu telefone tocou novamente. Desta vez era Bruno, meu melhor amigo desde a escola. Lucas, preciso falar contigo, disse sem saudações prévias. Escutei que Camila e tu terminaram. Te disse ela? Me disse minha esposa que ouviu de Rafael. Diz que fizeste bem em deixá-la. Escuta, sei que não é meu lugar, mas há algo que deves saber sobre Camila. Tua namorada é uma mentirosa e uma traidora que tem estado me enganando com Rodrigo durante 7 meses. Interrompi. Já sei. Bruno suspirou. É pior que isso. Não só Rodrigo. Camila tem um apartamento secreto no centro que aluga com o dinheiro que supostamente economiza para o fundo de aposentadoria dela. Usa-o para levar homens que conhece em aplicativos de encontro. Leva fazendo isto desde antes de te conhecer. Meu estômago se revolveu. E tu sabias? Sim. E a confrontei várias vezes. Sempre diz que vai mudar, que só está explorando suas opções, que não está pronta para se acomodar. Houve uma pausa. Lucas, Camila é uma narcisista. Usa as pessoas e as descarta quando já não lhe servem. Pensei que contigo seria diferente porque falava bem de ti, mas agora vejo que só te valorizava pelo que lhe davas, não por quem és. Por que estás me dizendo isto agora? Perguntei. Uma pergunta que parecia repetir-se constantemente, porque minha esposa e eu decidimos que é suficiente. Toleramos o comportamento de Camila durante anos por manter a paz no grupo de amigos, mas ver como te tratou naquela festa foi a gota que derramou o copo. Mereces saber a verdade completa. E mereces algo mais. Camila tem estado usando teu nome para obter empréstimos que não pode pagar. Tua informação está em pelo menos 4 solicitações de crédito que ela fez nos últimos 3 anos. Minha respiração parou. O quê? Trabalho num banco. Vi teu nome aparecer no nosso sistema quando processava solicitações de crédito. Camila usou tua informação pessoal sem teu consentimento. Se não pagas, teu histórico de crédito vai se arruinar. A raiva que havia estado contendo durante dias finalmente explodiu. Camila não só me havia traído emocionalmente, me havia usado financeiramente e havia colocado em risco meu futuro econômico. Bruno, preciso que me deis uma cópia de tudo o que possas encontrar sobre esses empréstimos, disse com uma calma que não sentia. Já tenho preparado. Posso levar-te amanhã? Essa noite, sentado em minha casa, rodeado das caixas com as pertences de Camila,
Comecei a desenhar um plano. Não era vingança, era justiça. Camila havia jogado com minha vida, minhas emoções e minhas finanças durante 6 anos. Era hora de que enfrentasse as consequências de suas ações. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Camila, desde um número novo que não havia bloqueado. Lu, sei que estás com raiva, mas isto é ridículo. Vou amanhã buscar minhas coisas. Espero que estejas mais calmo para que possamos falar como adultos. Sorri enquanto escrevia minha resposta. Tuas coisas estão em caixas junto à porta. Podes buscá-las quando quiseres. Mas não vou estar aí. E Camila, espero que Rodrigo valha a pena, porque o que vem depois definitivamente o será. Os próximos dias foram um turbilhão de revelações e ações. Bruno cumpriu sua palavra e me entregou cópias de 4 solicitações de empréstimo, onde Camila havia usado meu nome, minha assinatura falsificada e minha informação pessoal. Os valores somavam 55 mil reais que ela havia gastado em quem sabe o quê. O histórico mostrava pagamentos atrasados que já estavam afetando minha qualificação de crédito. A primeira coisa que fiz foi ir diretamente ao banco com um advogado que o professor Mendes me recomendou. Ricardo Cardoso era um homem de 63 anos especializado em fraude e delitos financeiros. Quando mostrei a evidência, sua expressão tornou-se séria. Isto é fraude de identidade, disse revisando os documentos. É um delito grave. Queres apresentar acusações? A pergunta flutuou no ar. Apresentar acusações contra Camila significava levá-la aos tribunais, possivelmente à prisão. Parte de mim, a parte que ainda lembrava da mulher da qual me apaixonei há 6 anos, duvidava. Mas logo recordei suas palavras naquela festa, sua infidelidade com Rodrigo e quem sabe quantos homens mais. E, sobretudo, sua falta de remorso. Sim, respondi com firmeza. Quero apresentar acusações. Ricardo assentiu e começou o processo legal. Também iniciamos demandas civis pelo dinheiro que Camila me devia e por danos à minha reputação de crédito. Tudo ficou documentado, assinado e apresentado perante as autoridades correspondentes em menos de uma semana. Enquanto isso, aceitei a oferta do professor Mendes para aplicar ao programa de coordenação pedagógica em São Paulo. A entrevista foi na quinta-feira por videochamada. 4 dias depois, recebi a aceitação. O programa começaria em 8 semanas. Me pagariam 70 mil reais mensais durante o treinamento de 8 meses com todos os gastos cobertos, incluindo moradia em residências educacionais. Era exatamente o que precisava. Distância física de Camila e tudo o que representava. Uma oportunidade de crescimento profissional que havia adiado durante demasiado tempo e a independência econômica completa. Camila não ficou quieta. Quando recebeu a notificação das acusações por fraude, apareceu no colégio me procurando. A segurança teve que escoltá-la para fora do edifício depois que começou a gritar na recepção que eu era um louco vingativo que estava arruinando sua vida. Arruinando tua vida! Gritei de volta antes que atirassem. Tu falsificaste minha assinatura para tirar empréstimos. Tu me enganaste durante meses. Tu disseste na frente de todos que eu não era suficientemente bom para casar contigo. Tudo isso pode ser solucionado conversando, gritou enquanto 2 guardas a tomavam pelos braços. Não precisas meter advogados nem polícia. Camila, por favor, está sendo irracional. Vi-a ser arrastada até a saída e senti nada. Não dor, não arrependimento, não culpa. Só alívio de ter tomado ação. Essa noite, Rodrigo me ligou novamente. Vi o que passou no colégio. Está em todas as redes sociais do pessoal da educação. Estás bem? Melhor que nunca, respondi honestamente. E tu? Terminei com ela completamente. Bloqueei todos os seus números, suas redes sociais, tudo. Também falei com recursos humanos na minha empresa. Mostrei-lhes as capturas de tela das nossas conversas, onde admitia estar num relacionamento comigo enquanto vivia com um namorado. Me transferiram para outro departamento para evitar problemas de assédio. Alegro-me que tomaste essa decisão, disse-lhe sinceramente. Há algo mais? Continuou Rodrigo. Falei com outras pessoas na empresa. Lucas, Camila não estava só comigo. Havia pelo menos 3 executivos júnior mais com quem havia tido algo nos últimos 8 meses. Todos pensávamos que éramos os únicos. Todos recebemos as mesmas promessas sobre deixar o namorado logo. A magnitude das mentiras de Camila era assombrosa. Não havia sido simplesmente infidelidade. Havia sido um padrão sistemático de manipulação com múltiplas pessoas simultaneamente. No dia seguinte, recebi uma ligação da mãe de Camila, Dona Helena. Em 6 anos de relacionamento, ela sempre havia sido distante comigo, claramente decepcionada de que sua filha não tivesse escolhido alguém de melhor posição social. Agora sua voz soava desesperada. Lucas, por favor, retira as acusações contra Camila, suplicou sem preâmbulos. É minha filha única. Isto vai arruinar sua carreira, sua reputação, seu futuro. Dona Helena, sua filha arruinou meu crédito, me enganou durante anos
E usou minha identidade para cometer fraude, respondi calmamente. As consequências de suas ações não são minha responsabilidade. Sempre foste um homem ressentido e vingativo, cuspiu ela, sua máscara de súplica caindo rapidamente. Camila me disse que eras controlador e ciumento. Agora vejo que tinha razão. Se sua filha contou isso, mentiu igual que me mentiu durante 6 anos. Repliquei. Se quer ajudá-la, sugira que pague os empréstimos que tirou em meu nome e que aceite responsabilidade por suas ações. Do contrário, nos veremos no tribunal. Desliguei antes que pudesse responder. Meu telefone continuou tocando durante os próximos dias. Amigos mútuos, conhecidos, até alguns familiares distantes ligavam para me pedir que reconsiderasse, que perdoasse, que pensasse em Camila e sua família. Ninguém pensava em mim, no que havia sofrido, no dano que ela havia causado. Só 4 pessoas se colocaram completamente do meu lado: o professor Mendes, Bruno, Rodrigo e, curiosamente, a irmã de Camila, Patrícia. Esta última me convidou para tomar café 3 semanas depois do incidente no colégio. Sei que isto é estranho, disse quando nos sentamos, mas sinto que entendo o que estás passando melhor que ninguém e queria te dar algo. Me passou um envelope grande. Dentro havia mais capturas de tela, mas estas eram diferentes. Eram conversações entre Camila e outras mulheres num grupo de chat chamado As Vencedoras. Li com horror enquanto Camila presumia sobre manter múltiplos homens no jogo, sobre como os homens estáveis financeiramente são mais úteis, mas os ricos são mais divertidos, sobre técnicas de manipulação emocional. De onde tiraste isto? Perguntei com voz trêmula. Camila me adicionou ao grupo há meses sem saber que eu desaprovaria completamente. Guardei tudo como evidência caso alguma vez se necessitasse. As mãos me tremiam enquanto lia mensagem após mensagem, onde Camila reduzia as pessoas a objetos, a ferramentas para seu benefício. Havia mensagens sobre mim. Lucas é perfeito porque trabalha de dia e dá aulas à noite e nunca pergunta onde estou. Mas seu salário de professor não está mal. Havia mensagens sobre Rodrigo. O novo empresário está louco por mim. Rico, ambicioso e com um corpo que não vais acreditar. Havia mensagens sobre outras pessoas cujos nomes nem sequer reconhecia. Isto é evidência adicional para teu caso, disse Patrícia suavemente. Mostra um padrão de comportamento predatório. Ricardo deveria vê-lo. Enviei ao meu advogado essa mesma tarde. Ricardo respondeu em menos de 1 hora. Isto muda tudo. Com esta evidência, podemos apresentar acusações adicionais por assédio e manipulação sistemática. O caso torna-se muito mais sólido. 4 semanas depois, recebi uma notificação do banco. Camila havia tentado tirar outro empréstimo usando minha informação, mas desta vez o banco detectou graças aos alertas que havíamos colocado em meu expediente. Apreenderam no ato por tentativa de fraude. A notícia apareceu nas redes sociais locais. Advogada presa por fraude de identidade contra seu ex-namorado. Os comentários estavam divididos. Alguns diziam que eu havia exagerado, que era vingativo, que estava arruinando a vida de uma mulher por despeito. Outros, principalmente homens que haviam passado por situações similares, me defendiam e compartilhavam suas próprias histórias de mulheres que os haviam usado e manipulado. Um desses homens era Fernando, um engenheiro civil de 36 anos. Me escreveu uma mensagem privada. Tua coragem me inspirou a finalmente deixar minha namorada de 9 anos que me havia estado enganando e usando meu dinheiro para manter sua outra família. Obrigado por mostrar-me que está bem colocar limites e exigir respeito. Sua mensagem me fez chorar, não de tristeza, senão de realização. Ao tomar ação contra Camila, não só estava me protegendo a mim mesmo, estava mostrando a outros homens que não tinham que tolerar o abuso, a manipulação nem a traição. Agora, se gostaste desta história até aqui, quero te fazer um convite especial. Se ainda não és inscrito no canal, por favor, considera apertar aquele botão vermelho. Cada inscrição me ajuda a continuar trazendo histórias reais que podem fazer diferença na vida de alguém. E aqui vai minha pergunta para ti. Se estivesses na minha situação, qual teria sido o momento em que tu terias decidido que já era suficiente? Foi quando ela me comparou com o ex? Quando descobri as traições? Ou quando soube da fraude financeira? Deixa tua resposta nos comentários. Quero saber o que pensas, porque tua opinião importa e me ajuda a entender melhor esta comunidade incrível que estamos construindo juntos. O dia que Camila teve sua audiência preliminar, decidi não assistir. Ricardo me representou e me manteve informado. Camila declarou-se inocente de todas as acusações, alegando que eu havia autorizado o uso de minha informação e que agora estava me retratando por despeito, mas a evidência era esmagadora. As assinaturas falsificadas não coincidiam com minha assinatura real. Os endereços IP,
mostravam que as solicitações haviam sido feitas do computador de Camila, e o grupo de chat As Vencedoras demonstrava seu padrão de manipulação. O juiz ordenou que Camila pagasse uma fiança de R$ 120 mil e lhe proibiu me contatar sob ameaça de prisão imediata. Também congelou suas contas bancárias até que se resolvesse o montante exato que me devia. Essa noite Bruno me ligou. Camila está furiosa. Culpa todos menos a si mesma. A ti por ser vingativo, a Rodrigo por ser um traidor, a mim por dar-lhe as costas, a mãe por não protegê-la suficientemente. E tu como estás? Perguntei. Aliviado, admitiu. Durante anos vi o comportamento de Camila e não fiz nada substancial para detê-lo. Pensei que eventualmente amadureceria, mas tu tiveste a coragem que eu não tive. Obrigado por isso. 3 semanas antes de partir para São Paulo para minha coordenação pedagógica, vendi a casa. Não podia seguir vivendo num lugar cheio de recordações de Camila e de quem havia sido quando estava com ela. Com o dinheiro da venda, comprei um pequeno apartamento de 1 quarto em São Paulo, perto da escola onde faria meu treinamento. O dia da mudança, enquanto empacotava os últimos objetos, encontrei uma caixa no fundo do armário que não havia visto antes. Dentro havia cartas que Camila nunca me havia dado, cartões de Dia dos Namorados sem abrir, presentes ainda embrulhados que eu havia comprado para ocasiões especiais que ela havia esquecido. Também havia um caderno. Abriu e encontrei páginas cheias da letra de Camila. Era uma espécie de diário onde documentava suas conquistas. Havia entradas sobre mim. Lucas é fácil de manipular. Só preciso prometer casamento e fica contente por meses. Havia entradas sobre Rodrigo e os outros homens. Havia até planos futuros. Quando encontrar alguém com melhores conexões familiares, deixarei Lucas. Enquanto isso, seu salário me ajuda a economizar para o tipo de vida que quero. Fotografei cada página e enviei a Ricardo. Logo queimei o caderno na pia do banheiro, vendo como as palavras de Camila se convertiam em cinzas. Era simbólico. A mulher que havia sido o centro da minha vida durante 6 anos estava desaparecendo, deixando espaço para o homem que eu estava me convertendo. O julgamento estava programado para 2 semanas depois da minha chegada a São Paulo. Ricardo me assegurou que podia assistir virtualmente, mas decidi voar de volta. Precisava estar ali, ver Camila enfrentar as consequências de seus atos, fechar esse capítulo da minha vida estando fisicamente presente. A sala do tribunal estava cheia. Além dos advogados e do juiz, havia jornalistas que se haviam interessado no caso depois que as capturas do grupo As Vencedoras se filtraram nas redes sociais. O caso havia se tornado emblemático. O professor que se enfrentou à mulher que o havia usado durante 6 anos. Camila entrou algemada, escoltada por 2 oficiais. Havia perdido peso, tinha olheiras profundas e seu terno amarrotado contrastava com a advogada impecável que costumava ser. Quando nossos olhares se cruzaram, vi algo em seus olhos que nunca havia visto antes: medo real. Seu advogado, um homem chamado Paulo Tavares, tentou argumentar que tudo havia sido um mal-entendido, que Camila e eu tínhamos um acordo verbal sobre o manejo de finanças, que as comunicações no grupo de chat eram só brincadeiras entre mulheres que não deviam ser tomadas literalmente. Ricardo desmontou cada argumento metodicamente. Apresentou as assinaturas falsificadas analisadas por peritos em grafologia. Mostrou os registros bancários que provavam que Camila havia gastado o dinheiro dos empréstimos em viagens e compras pessoais, não em gastos compartilhados. Leu fragmentos do diário de Camila, onde explicitamente planejava usar meu dinheiro enquanto procurava algo melhor. Mas o momento mais impactante chegou quando Ricardo chamou Rodrigo Almeida ao estrado. Rodrigo testemunhou sobre os 7 meses que havia passado com Camila, acreditando que era uma mulher solteira. Falou das promessas que ela lhe fez, de como o manipulou emocionalmente, de como descobriu a verdade sobre mim e sobre os outros homens. Sua voz quebrou quando descreveu como se sentiu usado e enganado. Por que decidiu testemunhar hoje? Perguntou Ricardo. Rodrigo me olhou diretamente. Porque Lucas Ferreira teve a coragem de fazer o que eu não fiz com a mulher que me mentiu durante 4 anos. Ele não só se defendeu a si mesmo, mostrou a outros homens que podemos exigir respeito. Estou aqui porque quero que Camila Santos enfrente as consequências de suas ações, não só com Lucas, senão com todos os homens que manipulou. O advogado de Camila tentou desacreditar seu testemunho, sugerindo que Rodrigo estava ressentido pela rejeição. Mas então Ricardo apresentou algo que nem sequer eu sabia que existia. Testemunhos escritos de 8 homens, mais que haviam tido relacionamentos com Camila nos últimos 4 anos. Todos contavam histórias similares de manipulação, mentiras e uso. Um deles, Marcelo Silva, havia estado noivo de Camila 3 anos antes de me conhecer. Segundo seu testemunho,
Camila o havia deixado 5 dias antes do casamento, quando conheceu alguém com melhor posição econômica. Esse alguém era eu. A revelação me golpeou como um soco. Camila me havia cortejado enquanto estava noiva de outro homem. Nossa história de amor, esse momento mágico quando ela me contratou para dar aulas particulares e me fez sentir especial, tudo havia sido uma mentira desde o princípio. O juiz revisou toda a evidência em silêncio. Quando finalmente falou, sua voz era firme e clara. Senhora Santos, revisei toda a documentação apresentada neste caso, as assinaturas falsificadas, os testemunhos de múltiplas vítimas, o diário onde documenta explicitamente sua intenção de usar e manipular o Sr. Ferreira e o padrão sistemático de comportamento predatório. Isto não é um mal-entendido. Isto é fraude deliberada e abuso emocional sistemático. Camila começou a chorar, suplicando ao juiz que a escutasse. Foi um erro, Sua Excelência. Eu amo Lucas. Estava confusa, passando por problemas pessoais. Posso mudar, posso ser melhor. O juiz levantou a mão para silenciá-la. Senhora Santos, durante este processo escutei muitas coisas, mas nunca um pedido de desculpas sincero. Só escutei justificativas, desculpas e agora súplicas de última hora. O Sr. Ferreira merece muito mais que suas promessas vazias de mudança. Voltou-se para mim. Sr. Ferreira, há algo que queira dizer antes que dite sentença? Ricardo me havia advertido que não estava obrigado a falar, mas algo dentro de mim precisava fazê-lo. Coloquei-me de pé. Minhas pernas tremiam, mas minha voz saiu firme. Sua Excelência, durante 6 anos, acreditei que Camila Santos era o amor da minha vida. Adiei minha carreira, recusei oportunidades, gastei minhas economias, tudo porque ela me prometeu um futuro juntos. O dia que me comparou com outro homem na frente de seus amigos e disse que eu não era suficientemente bom para casar-se comigo, pensei que essa era a pior dor que podia experimentar. Olhei diretamente para Camila, mas estava enganado. A pior dor foi descobrir que nunca fui seu namorado. Fui seu investimento financeiro, sua rede de segurança, sua opção enquanto procurava algo melhor. Nunca fui uma pessoa para ela, fui uma ferramenta. As lágrimas começaram a correr pelo meu rosto, mas continuei. No entanto, hoje não estou aqui por vingança. Estou aqui porque Camila precisa entender que os homens não somos objetos que se usam e descartam. Somos pessoas que merecemos respeito, honestidade e amor verdadeiro. Estou aqui para assegurar-me de que nenhum outro homem passe pelo que eu passei. Sentei-me tremendo. O professor Mendes, que havia vindo me apoiar, apertou minha mão. O juiz assentiu e começou a ditar sentença. Senhora Camila Santos, declaro-a culpada de fraude de identidade em 4 acusações, falsificação de documentos e apropriação ilegal de fundos. Condeno-a a 4 anos de prisão, suspendidos por 3 se pagar a totalidade da dívida ao Sr. Ferreira, mais danos e prejuízos por um total de R$250 mil. Além disso, fica registrada no sistema de crédito como fraudulenta por 7 anos, o que lhe impedirá obter empréstimos ou financiamento de qualquer tipo durante esse período. Camila soluçava abertamente. Sua mãe, Dona Helena, gritava da galeria que eu havia arruinado a vida de sua filha. Vários espectadores a calaram, recordando-lhe que sua filha havia arruinado sua própria vida com suas decisões. Mas o juiz não havia terminado. Adicionalmente, ordeno que a senhora Santos assista à terapia obrigatória para transtornos de personalidade e comportamento abusivo durante 3 anos. Seu cumprimento será monitorado como parte da sentença suspendida. Qualquer descumprimento resultará no cumprimento imediato dos 4 anos de prisão. Voltou-se para mim novamente. Senhor Ferreira, lamento profundamente o que teve que enfrentar. Espero que esta sentença traga-lhe algo de paz e fechamento. O Estado também lhe reconhece uma compensação de R$60 mil adicionais por dano psicológico a serem pagos pela senhora Santos. Quando saímos do tribunal, um grupo de jornalistas nos esperava. Ricardo começou a responder perguntas, mas um repórter me chamou diretamente. Senhor Ferreira, como se sente depois da sentença? Respirei fundo. Sinto-me livre. Durante 6 anos vivi numa mentira, mas hoje essa mentira terminou. Espero que minha história ajude outros homens a reconhecer os sinais de manipulação e a ter a coragem de se afastar quando seja necessário. Tem alguma mensagem para Camila Santos? Pensei em todas as coisas que poderia dizer-lhe, todas as recriminações e reproches acumulados, mas finalmente respondi. Espero que use estes anos para converter-se numa melhor ser humano, mas já não é minha preocupação. Minha vida continua sem ela. Essa noite de volta no meu hotel, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era de Marcelo Silva, o homem que havia estado noivo de Camila antes de mim. Lucas,
Vi as notícias. Só quero que saibas que és incrivelmente corajoso. Quando Camila me deixou, senti-me tão destruído que não tive forças para enfrentá-la. Simplesmente me afastei e tratei de esquecer. Tu fizeste o que eu não pude. Fizeste a responsável. Obrigado por isso. Respondi agradecendo sua mensagem e seu testemunho. Logo, revisando minhas redes sociais, encontrei dezenas de mensagens similares. Homens compartilhando suas histórias de mulheres que os haviam usado, manipulado ou traído. Alguns me agradeciam por inspirá-los a tomar ação. Outros simplesmente queriam que soubesse que não estava sozinho. Rodrigo me ligou perto da meia-noite. Viste-a chorar no tribunal? Sim, respondi. Achas que era arrependimento real? Não, disse ele sem duvidar. Era autocompaixão. Camila estava chorando por si mesma, pelas consequências que finalmente alcançaram suas ações. Não por ti, não por mim, não por nenhum de nós. Tinha razão. E essa realização, embora dolorosa, era liberadora. Camila nunca mudaria porque não via nada de errado no seu comportamento. Para ela, os homens sempre haviam sido ferramentas, não pessoas. A sentença do tribunal não mudaria sua natureza, só limitaria sua capacidade de machucar outros. Mas eu sim havia mudado. Já não era o Lucas que esperava pacientemente que uma mulher cumprisse promessas vazias. Era o Lucas que tomava ação, que estabelecia limites, que exigia respeito. E esse Lucas tinha um futuro brilhante pela frente, um futuro que construiria por si mesmo, sem depender das migalhas de afeto de alguém que nunca o valorizou. 4 meses depois do julgamento, minha vida havia mudado completamente. A coordenação pedagógica era tudo o que havia esperado e mais. Trabalhava junto a educadores brilhantes que valorizavam minha experiência e minhas opiniões. O programa era intensivo, desafiante, mas cada dia me sentia mais seguro e competente. Uma tarde, enquanto revisava os planos de aula de um projeto interdisciplinar, meu supervisor, o Dr. Oliveira, aproximou-se da minha estação. Ferreira, preciso falar contigo, disse com uma expressão séria que me fez temer o pior. Segui-o até seu escritório, minha mente percorrendo todas as possíveis razões para uma conversa formal. Havia cometido algum erro? Havia complicações com algum projeto? Senta-te, indicou, fechando a porta. Tenho estado revisando teu desempenho no programa. Meu coração acelerou. És excepcional, continuou, e o alívio me inundou. Nos meus 23 anos dirigindo este programa, poucas vezes vi um professor com teu nível de intuição pedagógica e capacidade de liderança. A escola está considerando criar uma nova posição, diretor de desenvolvimento curricular. É um cargo de liderança que incluiria supervisão de professores, desenvolvimento de metodologias e colaboração direta com a administração. O salário seria de R$95 mil mensais. Te interessaria? Não podia acreditar no que escutava. Dr. Oliveira, apenas levo 4 meses aqui. E nesses 4 meses demonstraste mais habilidade e comprometimento que muitos que levam anos. Pensa nisso. Não preciso resposta imediata, mas o cargo é teu se o queres. Saí do seu escritório flutuando. Essa noite liguei ao professor Mendes para contar as novidades. Sempre soube que tinhas esse potencial, disse com orgulho na sua voz. Só precisavas liberar-te do que te estava retendo. Camila, perguntei, embora já soubesse a resposta. Camila, sim, mas também a versão de ti mesmo que pensava que precisava a aprovação de uma mulher para valer. Esse Lucas se foi. O novo Lucas é imparável. Tinha razão. Olhei ao redor do meu pequeno apartamento em São Paulo. Não era luxuoso, mas era completamente meu. As paredes tinham fotos dos meus logros, meu diploma de professor, certificados de cursos especializados, uma foto com a equipe da escola no meu primeiro dia. Não havia rastro de Camila, nem física, nem emocionalmente. 2 semanas depois, recebi um e-mail de Ricardo. Camila havia pago a primeira cota da sua dívida. R$60 mil dos R$310 mil que me devia. A mensagem incluía uma nota que Camila havia insistido em anexar. Lucas, sei que não mereço teu perdão, mas preciso que saibas que estou em terapia, como ordenou o juiz. Comecei a entender o dano que causei, não só a ti, senão a muitos homens. Não espero que me acredites e entendo que provavelmente penses que isto é só para evitar a prisão. Talvez tenhas razão, mas quero que saibas que o dinheiro que te devo será pago completamente. É o mínimo que posso fazer. Não voltarei a contatar-te depois disto. Desejo-te o melhor. Sempre foste demasiado bom para mim, embora me tenha custado perder-te para dar-me conta. Camila. Li a nota 2 vezes e logo a arquivei sem responder. Camila não merecia meu tempo, nem minha energia. Nem sequer para dizer-lhe que aceitava seu pedido de desculpas ou que a havia perdoado.
porque não a havia perdoado e provavelmente nunca o faria, e estava bem assim. Algumas feridas não precisam perdão para sanar, só distância e tempo. Aceitei a posição de diretor. Meu primeiro dia oficial no novo cargo, recebi um buquê de flores de Rodrigo com uma nota. Por todos os homens que se atrevem a reconstruir-se. Orgulhoso de conhecer-te. Rodrigo e eu havíamos desenvolvido uma amizade inesperada. Ele também havia deixado a empresa onde trabalhava e agora trabalhava para uma firma de investimentos sustentáveis que valorizava seu talento. Falávamos semanalmente, compartilhando vitórias profissionais e ocasionalmente recordando como dois homens que deviam ser inimigos se haviam convertido em aliados. 5 meses depois do julgamento, Bruno me contatou com novidades sobre Camila. Camila perdeu seu emprego no escritório de advocacia, informou-me. A publicidade negativa do julgamento foi demasiado. Agora está trabalhando como consultora jurídica freelance desde casa. Mamãe Helena está furiosa. Diz que tudo é tua culpa. E tu o que pensas? Perguntei. Penso que Camila está exatamente onde suas decisões a levaram. Minha esposa e eu cortamos contato com ela depois do julgamento. Não podíamos seguir tolerando seu comportamento. Mamãe Helena nos acusa de traí-la, mas nós só escolhemos o lado correto, o da decência. Lamento que tenhas perdido a relação com tua amiga. Disse sinceramente. Não a perdi, ela a destruiu. E honestamente, Lucas, estou melhor sem ela na minha vida. Meu casamento melhorou. Minha saúde mental melhorou. Às vezes, cortar laços tóxicos é necessário, mesmo quando é amizade de anos. Suas palavras ressoaram comigo. Eu também havia cortado o laço mais tóxico da minha vida. E embora tivesse sido doloroso, foi a decisão mais saudável que pude ter tomado. 8 meses depois do julgamento, estava jantando sozinho num restaurante perto da escola quando uma mulher se aproximou da minha mesa. És Lucas Ferreira? Perguntou com um sorriso amável. Imediatamente me coloquei em guarda, as recordações de Camila fazendo que desconfiasse de desconhecidos que sabiam meu nome. Perdão, não quis te assustar, disse notando minha expressão. Sou Juliana Mendes, sobrinha do professor Mendes. Ele me falou muito de ti. Recordei que o professor Mendes havia mencionado sua sobrinha várias vezes. Era psicóloga educacional. Trabalhava em pesquisas sobre metodologias de ensino inovadoras. Estou em São Paulo para um congresso educacional, explicou. Meu tio me disse que trabalhas aqui e me pediu que te saudasse. Te incomoda se me sentar um momento? Aceitei, embora cautelosamente. Juliana resultou ser inteligente, engraçada e respeitosa do meu espaço pessoal. Falamos sobre educação, sobre pesquisa pedagógica, sobre a vida em São Paulo. Não mencionou nada pessoal. Não perguntou sobre minha vida romântica. Não fez nenhum movimento inapropriado. Simplesmente conversamos como dois profissionais educacionais compartilhando ideias. Quando foi embora, deixou seu cartão. Se alguma vez estiveres interessado em colaborar em pesquisa educacional, contata-me. Sempre precisamos professores especializados com teu nível de experiência. Não era um convite romântico. Era uma oportunidade profissional, e dei-me conta de que assim era como deviam ser as interações com mulheres, respeitosas, centradas em interesses mútuos, sem agendas ocultas ou manipulação. No ano exato daquela noite do churrasco onde Camila me humilhou, organizei uma pequena celebração. Não era uma festa de vingança, nem um festejo pela queda de Camila. Era uma celebração do meu renascimento. Convidei as pessoas que haviam estado ao meu lado durante minha transformação. O professor Mendes, Bruno e sua esposa, Rodrigo, Patrícia e alguns colegas novos da escola em São Paulo. Durante o jantar, Bruno propôs um brinde. Por Lucas, que nos mostrou que a força não está em tolerar o maltrato, senão em ter a coragem de afastar-se dele. Todos levantaram seus copos. Olhei ao redor da mesa para estas pessoas que haviam escolhido me apoiar quando mais precisava. Esta era a minha verdadeira família, a que construí por escolha, não por obrigação. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Ricardo. Camila completou o pagamento total de sua dívida. 310 mil reais depositados na tua conta. O caso está oficialmente fechado. Li a mensagem e senti paz. Não alegria pelo dinheiro, embora certamente ajudaria. Paz porque esse capítulo estava finalmente completamente fechado. Camila havia pago sua dívida financeira. A dívida emocional, essa nunca poderia pagá-la, mas já não me importava. Tudo bem? Perguntou o professor Mendes, notando minha expressão. Tudo está perfeito, respondi guardando o telefone. O passado ficou exatamente onde deve estar. No passado. Essa noite, de volta no meu apartamento, sentei-me na frente do meu computador e escrevi algo que havia estado adiando durante meses. Minha história completa. Escrevi num blog anônimo, detalhando cada passo do processo desde a humilhação inicial até a resolução legal. Não mencionei nomes reais, mas a história era inequivocamente minha. Publiquei-a com um título simples:
Como recuperei minha vida depois de 6 anos de ser a segunda opção de alguém? Em 24 horas, a publicação tinha milhares de leituras e centenas de comentários. Homens de todo o país compartilhavam suas próprias histórias de traição, manipulação e, o mais importante, sobrevivência. Muitos me perguntavam como encontrei a coragem para tomar ação. Minha resposta foi sempre a mesma. A coragem não chegou de repente. Chegou quando finalmente valorizei minha própria paz, mais que o conforto de permanecer numa situação conhecida, mas tóxica. Chegou quando entendi que merecia mais do que estava recebendo. E chegou quando decidi que meu futuro era mais importante que meu passado. Camila havia tentado me definir como insuficiente, como uma opção temporária, até que algo melhor aparecesse. Mas no final, eu defini meu próprio valor, e resultou que valia muito mais do que ela jamais pôde apreciar. 3 anos depois daquela noite no churrasco de Rafael, minha vida era irreconhecível comparada com o que havia sido. A posição de diretor de desenvolvimento curricular converteu-se em algo maior do que imaginei. Implementei novas metodologias que aumentaram os índices de aprovação em 40%. Treinei uma equipe de 30 professores especializados. Colaborei com psicólogos educacionais em 5 estudos de pesquisa que foram publicados em revistas educacionais internacionais. Meu nome já não estava associado com o professor que processou sua namorada. Agora era Lucas Ferreira, pioneiro em educação integrada. A diferença não era só semântica, era a diferença entre ser definido pelo meu trauma e ser definido pelos meus logros. O blog que havia começado cresceu além das minhas expectativas. O que começou como uma forma de processar minha experiência converteu-se numa comunidade de milhares de homens compartilhando histórias, oferecendo apoio e celebrando vitórias. Recebia mensagens semanais de homens que haviam encontrado a coragem para deixar relacionamentos tóxicos depois de ler minha história. Um desses homens era Gabriel, de 29 anos, que havia estado num relacionamento de 11 anos com uma mulher que constantemente o comparava com outros homens e o fazia sentir inadequado. Depois de ler meu blog, terminou o relacionamento, voltou à universidade e agora estava a ponto de graduar-se como médico. Tua história me salvou. Escreveu-me. Mostrou-me que era possível sobreviver à dor de deixar alguém que amas, mesmo quando esse alguém não te amava da mesma maneira. Rodrigo também havia prosperado. Seu trabalho em investimentos sustentáveis levou-o a projetos internacionais. Conheceu alguém, uma mulher que o valorizava e respeitava desde o primeiro dia. Convidou-me para seu casamento, que se celebraria em 8 meses. Sem a experiência compartilhada com Camila, provavelmente nunca nos teríamos conhecido. Era uma forma estranha de encontrar algo bom no meio da dor. Bruno e sua esposa tiveram um bebê, um menino lindo que nomearam Mateus. Pediram-me que fosse seu padrinho, uma honra que aceitei com lágrimas nos olhos. Camila não foi convidada para o batizado. Segundo Bruno, ela seguia vivendo isolada, trabalhando desde casa, evitando o contato social. A terapia ordenada pelo tribunal havia terminado, mas Bruno duvidava que Camila tivesse mudado realmente. Assiste às sessões porque tem que fazê-lo, não porque queira mudar, explicou-me. Mamãe Helena segue culpando-te por tudo. Diz que arruinaste a vida de sua filha perfeita, mas papai finalmente abriu os olhos. Disse-me que sempre soube que Camila tinha problemas, mas não quis vê-los. Agora arrepende-se de não ter sido mais estrito com ela quando era jovem. Não senti satisfação ao escutar sobre a situação de Camila. Tampouco senti lástima. Simplesmente não senti nada. Ela havia deixado de ocupar espaço na minha mente e no meu coração. Quanto a Juliana, a sobrinha do professor Mendes, havíamos nos convertido em amigos e colegas. Colaborei num dos seus estudos de pesquisa sobre novas metodologias para alunos com dificuldades de aprendizagem. Era brilhante, dedicada e, o mais importante, completamente transparente em todas suas interações. Não havia jogos mentais, não havia agendas ocultas, não havia manipulação. Quando finalmente me convidou para jantar depois de 8 meses trabalhando juntos, fui honesto sobre meu passado e minhas reservas sobre começar qualquer tipo de relacionamento romântico. Lucas, entendo completamente, disse com sinceridade. Não tenho pressa. Se só queres ser amigos e colegas, está bem. Se algum dia te sentires pronto para algo mais, também está bem. Mas quero que saibas que te valorizo como pessoa e como profissional, independentemente do que aconteça ou não aconteça entre nós. Essa honestidade era refrescante. Pela primeira vez em anos, considerei a possibilidade de abrir-me a um relacionamento. Mas desta vez, seria diferente. Desta vez não adiaria meus sonhos por ninguém. Desta vez não permitiria que alguém me fizesse sentir que era uma opção em lugar de uma prioridade. Desta vez estabeleceria limites claros desde o princípio. 2 anos depois de conhecer Juliana, estávamos num relacionamento sério, mas saudável. Ela respeitava minha carreira,
celebrava meus logros e nunca, nem uma única vez, me fez sentir que devia escolher entre ela e minhas ambições. Quando me ofereceram dirigir um novo programa de pesquisa que requeria viajar frequentemente ao Rio de Janeiro, sua primeira pergunta foi: "O que precisas de mim para que isto funcione? Não foi vais me deixar?" Ou "E o que passa conosco?" Simplesmente apoio incondicional. A diferença entre Camila e Juliana era abismal. Onde Camila havia visto meu sucesso como uma ameaça ou uma fonte de recursos para explorar, Juliana via-o como algo a celebrar. Onde Camila havia exigido que eu me adaptasse às suas necessidades, Juliana perguntava como podíamos apoiar-nos mutuamente. Onde Camila havia usado palavras de amor para manipular, Juliana demonstrava seu amor com ações consistentes. Um dia, 4 anos depois daquela noite fatídica no churrasco, recebi uma mensagem inesperada no meu blog. Era de Rafael, o anfitrião do churrasco onde tudo começou. "Lucas, provavelmente não te lembres quem sou. Fui eu quem organizou o churrasco onde Camila te humilhou há 4 anos. Quis contatar-te desde então, mas não sabia como. Recentemente descobri teu blog e li tua história completa. Quero me desculpar por não ter intervindo naquela noite, por ter sido testemunha passiva da tua humilhação. Eu e todos os que estávamos ali deveríamos ter dito algo. Tua valentia ao enfrentar Camila e reconstruir tua vida inspirou-me a examinar minha própria conduta. Terminei amizades com pessoas que tratavam mal seus parceiros. Comecei a chamar a atenção quando vejo comportamento desrespeitoso. Obrigado por mostrar-me que o silêncio também é cumplicidade. Espero que estejas bem. Rafael." Respondi agradecendo sua mensagem e seu crescimento pessoal. Contei-lhe que havia perdoado todos os que estiveram presentes naquela noite, incluindo a mim mesmo por ter tolerado 6 anos de maltrato antes desse momento. No 5º aniversário da minha separação de Camila, o professor Mendes organizou um jantar surpresa em minha honra. Reuniu todas as pessoas importantes na minha vida: Rodrigo, Bruno e sua família, colegas da escola, alunos que havia ensinado e que se haviam recuperado exitosamente. E Juliana. "Há 5 anos", disse o professor Mendes levantando seu copo, "vi um professor talentoso desperdiçar seu potencial por uma mulher que não o valorizava. Hoje vejo um líder no seu campo, um mentor para dezenas de profissionais jovens, um pesquisador publicado e, o mais importante, um homem que sabe seu valor e não aceita menos do que merece. Lucas, brindo por tua transformação e pelo incrível futuro que continuas construindo." Essa noite, enquanto dirigia para casa com Juliana, refleti sobre o caminho percorrido. Camila havia tentado destruir minha autoestima, mas no processo havia me obrigado a encontrar uma força que não sabia que possuía. Sua traição havia sido o catalisador para minha transformação. "Em que pensas?", perguntou Juliana tomando minha mão. "Em como as piores experiências às vezes nos levam aos melhores lugares", respondi. Se Camila nunca me tivesse humilhado naquele churrasco, provavelmente ainda estaria com ela, esperando que cumprisse promessas que nunca teve intenção de cumprir. Nunca teria tomado a coordenação pedagógica. Nunca teria conhecido todas as pessoas incríveis que agora são parte da minha vida. Nunca teria descoberto o forte que realmente sou. "Alguma vez te perguntas o que passou com ela?", perguntou com cuidado. "Às vezes admiti, mas não da forma que poderias pensar. Não me pergunto se arrepende ou se finalmente mudou. Pergunto-me se alguma vez entenderá o que perdeu. Não só a mim, senão a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Porque no final, Camila não só me machucou a mim, machucou-se a si mesma ao viver uma vida baseada em mentiras e manipulação. Esse é um castigo pior que qualquer sentença que o tribunal pudesse ter dado." Meses depois, recebi a notícia de que Camila havia se mudado para outra cidade. Segundo Bruno, havia perdido vários trabalhos por sua reputação e finalmente decidiu começar de novo em algum lugar onde ninguém a conhecesse. Dona Helena seguia me culpando, mas o pai havia cortado o apoio financeiro a Camila, forçando-a a finalmente valer-se por si mesma. Papai finalmente disse a Camila que era hora de que amadurecesse e enfrentasse as consequências de suas ações, contou-me Bruno. Foi brutal, mas necessário. Camila tem 36 anos. Já não pode seguir dependendo de mamãe Helena para resgatá-la cada vez que suas decisões têm consequências. Não sentia alegria nem tristeza por estas notícias. Camila era simplesmente alguém que costumava conhecer, alguém que havia sido parte importante da minha vida, mas que agora só era uma recordação distante. Hoje,
Sentado no meu escritório na escola, com meu nome numa placa dourada na porta, rodeado de certificações e reconhecimentos, posso dizer com certeza que sou feliz. Não a felicidade superficial de redes sociais, senão a felicidade profunda que vem de saber quem és, o que vales e o que mereces. Camila Santos quis me fazer acreditar que eu não era suficiente, que precisava ser mais bonito, mais rico, mais de tudo para merecer amor e compromisso. Mas o que realmente descobri é que eu sempre fui suficiente. O problema nunca foi que eu não fosse suficiente para ela. O problema foi que ela nunca foi suficiente para mim. A todos os homens que estão lendo isto e que se encontram numa situação similar, teu valor não está determinado pela incapacidade de alguém mais para reconhecê-lo. Mereces respeito, honestidade e amor verdadeiro. E se não o estás recebendo, tens o poder de te afastar e construir uma vida melhor. A traição de Camila foi o final de uma versão de mim que estava disposto a aceitar menos do que merecia, mas também foi o começo da versão de mim que exige e recebe o respeito que sempre deveu ser meu. E essa, no final, é a melhor vingança. Viver tão bem que teu traidor se converte numa nota de rodapé irrelevante na história do teu sucesso. E tu? O que achas desta história? Chegamos ao final desta jornada intensa e transformadora, e quero que saibas que tua presença aqui, lendo até o fim, significa muito para mim. Se esta história tocou teu coração de alguma forma, se te identificaste com alguma parte dela, ou se simplesmente achas que pode ajudar alguém que conheces, te convido de coração a se inscrever no canal. Não é só apertar um botão, é fazer parte de uma comunidade onde compartilhamos experiências reais, onde ninguém está sozinho nas suas lutas e onde celebramos cada vitória, por pequena que seja. Agora quero ouvir tua voz. Alguma vez sentiste que tua parceira te comparava com outras pessoas? Como lidaste com essa situação? Que aprendeste com esta história que possa te ajudar na tua própria vida? Compartilha tua experiência nos comentários. Tua história importa e pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje para encontrar a coragem de mudar sua própria situação. Este espaço é nosso, é seguro e está cheio de pessoas que entendem. Se gostaste deste vídeo, não te esqueças de deixar teu like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias reais que podem fazer a diferença. E se conheces alguém que poderia beneficiar-se desta mensagem, compartilha. Às vezes, a história de outra pessoa é o empurrão que precisamos para transformar nossa própria vida. Obrigado por me acompanhar até o final. Nos vemos na próxima história.